Oi, gente, meu nome é Bianca Brasil e hoje eu vou tratar de uma questão que eu gosto muito, que é falar sobre o jejum e as emoções, tá? Qual que é a relação entre eles? Eu até coloquei meu chazinho aqui, né? Chá faz carinho, viu, gente? No espírito, na mente, no coração. Ele não libera insulina, sem açúcar, tá? Eu tô com meu chazinho de camomila aqui hoje, que eu gosto de comprar aqueles pacotões assim que você vê a florzinha. Ai, que cheiro gostoso, né? Dá uma sensação boa, Pra mim, camomila tem cheiro de paz, né? A camomila é amarela, ela é da cor do baço e do estômago, ela é da cor da terra, que é o elemento que nos centra, né? Que não deixa as nossas emoções voarem muito e nem ficarem muito escondidinhas, porque não é bom nenhum nem outro. Eu gosto muito daquele desenho, o Divertidamente, né? Ele tem lá algumas das emoções principais, né? De acordo com o Dr. Paul Ekman, que eu gosto muito dele, que ele fala das emoções e ele fala dos movimentos da face ligados às emoções, né? Também o trabalho dele foi base de uma série muito bacana, Lie to Me, muito boa, vocês vão adorar. Já o primeiro episódio, assim, no início você já fala uau, né? E aí depois você fica com vontade de fazer o curso do Paul Ekman, é bem bacana. Enfim, então vamos falar das emoções, tá? E aí esse amarelinho, né, do baço, que é o nosso órgão central, não nos permite voar muito. Mas nesse desenho, o Divertidamente, a gente tem lá a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo, né? Então, tem a alegria, linda, tem a tristeza, que você quer ficar assim o desenho inteiro, a maior parte do desenho você quer matar ela. Aí tem a raiva, tem o medo e tem o nojinho, né? Já na medicina chinesa, a gente trata um pouquinho diferente essas 5 emoções, né? Então, a gente tem a raiva, a gente tem a euforia, a gente tem a dúvida, né? Preocupação, dúvida, a gente tem a mágoa e o rancor e a gente tem o medo, tá? Então essas seriam as 5 emoções principais que a gente olha e trabalha com elas. Então o medo e o rancor, a mágoa, né? A tristeza, eles são emoções são emoções para dentro, são emoções que pesam, que faz a gente perder a vontade de ir para a frente, porque o Yang nos leva para a frente. Em compensação, a raiva, não o rancor, tá? O rancor é para baixo, a raiva é para cima. Então, sempre falo com meus clientes sobre o papel das emoções. Todas elas são boas e importantes, imprescindíveis, desde que elas não se sobreponham sobre todas as outras, tá? Você não pode, você ficar, igual eu falo para as pessoas, você vai comer comida que só faz bem pro pulmão? Você não tem outros órgãos, né? Então, você vai ficar, tudo você fica rancoroso, tudo você fica magoadinho? Não pode. Tá? A gente tem que ter todas elas. Então, como eu estava dizendo para vocês, as emoções para baixo, que nos levam a uma depressão, que nos levam a um casulo, são a tristeza, o rancor e a mágoa. E o medo. Mas, olha a importância dessas emoções. Quem não tem medo atravessa a rua sem olhar para os lados. Quem não tem medo não tranca o portão. Quem não tem medo sai de regata no frio. É ou não é? Quem não tem medo gasta todo o dinheiro que tem, porque tudo bem, né? Então, o rancor e a mágoa também são importantes para a gente conseguir ver lá no fundo do nosso coração o que foi plantado, né? Por que eu tô com mágoa? Essas emoções fazem com que a gente olhe para dentro, tá?
Então, quando você está triste, magoado, rancoroso, com medo, você olha para dentro e vai buscar forças lá dentro. E tem hora que a gente precisa ficar assim. O inverno, por exemplo, o frio, você vê que em países mais frios as pessoas são mais para dentro, né? Agora você pega um Brasil, você pega lugares quentes, né? Que as pessoas são mais para fora. O que é mais predominante? A raiva, né? A indignação, a euforia, que são sentimentos yang, a alegria, a euforia, né? Então, elas fazem você ir para frente, elas fazem você querer sair de si, olhar para os outros. As emoções yin fazem você só olhar para você. Eu tô magoada porque ele fez isso comigo. Eu tô com raiva, eu vou me vingar. Eu vou tirar isso de mim. Então a raiva é muito boa, porque ela leva a gente para frente, faz a gente mudar de atitude. Agora uma raiva não resolvida vira mágoa, rancor, e aí você não muda nada, nem você, nem no outro, nem na situação e nem nada, e você vai afundando junto com ela. Então, quando você se olha no espelho e não gosta do que vê, a raiva é maravilhosa, porque ela vai te dar força e energia para você dar o primeiro passo. A raiva para o chinês é como a semente no momento que ela rompe, é como o super-homem na hora que ele abre a roupa, né? É aquele sair de mim, sair do armário, é o sair do armário. Eu vou fazer alguma coisa em relação a isso. Eu não vou mais ficar me escondendo atrás de uma fachada, de um nome, do que os outros esperam de mim, né? Da minha posição social, do que quer que seja, atrás do meu gênero, do que quer que seja, né? A raiva faz você dar basta nas coisas. Chega, por limites. Esse é o meu espaço, aquele é o seu. Você fica no seu círculo, eu fico no meu, né? A alegria e a euforia fazem a gente ter coragem, fazem a gente dar o primeiro passo, fazem a gente conquistar as coisas, desbravar o mundo. São as emoções yang muito importantes, né? E a emoção central da Terra é o pensamento, é o raciocinar, né? Que pode ser dúvida, que pode ser preocupação, que é quando você fala, nossa, eu quero muito fazer isso, yang. Ai, mas eu tenho medo de que isso dê errado, yin. Aí você vai lá para a Terra que está no centro e vai ponderar, vai planejar, né? Vai se estruturar, vai montar estratégias para você conseguir fazer esse movimento yang sem perder o seu chão, que é o yin. Então todas essas emoções são muito importantes. Então tem gente que fala assim, ai, liberte-se dessa emoção, esqueça essa emoção, não dê atenção para sua emoção. Não, você tem que olhar para ela, colocar ela numa cadeira na sua frente, conversar com ela, tem que acolher, fazer carinho. Raiva, o que você está querendo me dizer? Medo, o que você está vindo aqui me contar? Mágoa, o que está pegando? Euforia, para onde você está querendo ir? Estou junto com você. As emoções estão dentro da gente, elas nos movem para frente ou para trás, para cima ou para baixo, ou fazem com que a gente permaneça no mesmo lugar, né, dando volta em círculos até a gente tomar uma decisão, que esse é o papel da Terra. Não é lindo? É perfeito. Mas, por que eu tô contando tudo isso para vocês num vídeo sobre jejum? Porque quando a gente jejua, tá? O yin do nosso corpo, que é o material físico, começa a diminuir. E aí o yang começa a aparecer. É como se você abrisse um vespeiro. É como se você enfiasse a mão no formigueiro. O formigueiro tá lá, tampadinho, quietinho. Aí você vai lá e cutuca, o que acontece? As formigas saem. O vespeiro tá lá quietinho. Você vai lá, cutuca ele, as vespas saem, não é isso que acontece? Então você tá aí acima do peso, com colesterol alto, seja o que for o seu excesso de yin, que você precisa se livrar dele. Quando você começa a jejuar, que é a coisa mais saudável que você pode fazer na sua vida para emagrecer e para ficar saudável, mesmo para quem é magro, as suas vespas emocionais vão começar a sair. Por isso que a pessoa começa a ter sintoma de tremedeira, que é calor nas extremidades. Por isso que a pessoa começa a ter tontura,
Calor, o calor gera o vento. E o que o vento faz com a copa da árvore? Né? Então, você vai lá, faz seu teste de glicemia e você tá com 140 de glicemia e tá com visão turva, tontura, fraqueza, tremor. Ué, mas isso não é sintoma de hipoglicemia? Nem sempre. Esses são sintomas de yang subindo, das emoções querendo começar a sair. Por isso que nessa hora você tem que sentar, coloca uma musiquinha tranquila, toma um chazinho. Um chá que acalme seu coração, um chá que te dê um centro para você poder raciocinar e entender o que está acontecendo, né? Todos esses anos que eu venho acompanhando pessoas que fazem jejum, alguns me ligam e falam: Bianca, eu tive uma crise de choro de 5 horas. 5 horas e eu parava um pouquinho e vinha de novo, parava um pouquinho e vinha de novo. Depois de 20 horas, 22 horas de jejum, esse negócio começa a sair. E aí o que é que você vai fazer com ele? Vai comer um quibe para ele ficar quieto de novo? Porque a sua emoção tá gritando, igual um bebê tá chorando, e você vai lá e põe uma teta na boca dele e ele para de chorar. Aí as suas emoções estão gritando, chorando, querem que você dê atenção para elas, e você vai lá e põe uma macarronada para ela ficar quieta. Come, fica quieta, come comidinha. Né? Eu tenho uma tia que quando alguém começa a falar demais, né, tipo eu, ela fala: come comidinha. Por quê? Porque a comida vai deixar você quieto. Quando você tira o excesso de comida, o quieto vai sair. Você não vai querer discutir com uma pessoa com fome, vai? Não, primeiro você entope ela de comida, depois você fala: o que você queria falar mesmo? A pessoa fala: deixa pra lá. Porque você tampou a emoção de novo. Passou duct tape, qual que é o nome do duct tape? Silver tape, né? Na boca da sua emoção. E deixou ela trancada no porão escuro. Até a hora que ela tiver força. Encontrar uma brecha para sair de novo. E o jejum dá essa brecha. O jejum abre essa porta. Então, quando você começa a jejuar, antes de você desistir no 3º, 4º dia, conversa com alguém. Conversa com alguém. Né? Se você tem convênio, marca uma consulta com um psiquiatra. Pede lá uma prescrição dele, né, um encaminhamento dele para você fazer uma terapia. Né? Tem várias ONGs que oferecem terapia. Você consegue isso através do SUS também. Né? Porque você pode falar: olha, eu tô com compulsão alimentar, eu tento ficar 4 horas sem comer e não consigo. Porque eu começo a me sentir mal. E eu não sei o que está acontecendo comigo e eu preciso de alguém para me ajudar. E aí, gente, eu falo para sempre tomar muito cuidado para você não usar seus irmãos de terapeuta, sua mãe de terapeuta, seus filhos. Esse é o pior. Nunca use seus filhos de terapeuta. Você tem um papel de pai e de mãe. E se eles sentirem que você está caindo, que eles não podem contar com você, o chão se abre sob os pés deles, tá? Para os filhos a gente sempre fala que tá tudo bem. Não sei se vocês assistiram aquele filme A Vida é Bela, que é sobre campos de concentração, né? Mostra uma família italiana indo para o campo de concentração. O pai tá sofrendo, mas toda vez que o pai chega perto do filho pequeno, ele tá sorrindo, brincando, falando que aquele é um teatro. É isso que a gente faz pelos nossos filhos. A gente protege eles. Né? Então, nunca use seus filhos de terapeuta, nunca use seus filhos de privada, de muro das lamentações, né? Vocês precisam encontrar alguém seguro para conversar. E tá cheio de gente formada aí, treinada, experiente. Pode ser um grande amigo, mas cuidado também para não manchar suas amizades, de só ficar toda hora julgando um monte de coisa ruim em cima da pessoa, né? Teve um caso aí, logo no início da pandemia, uma pessoa virou pra mim e falou assim: nossa, eu tô precisando tanto de um café no domingo virtual pra bater um papo, né? E aí essa pessoa falou assim pra mim: eu tô cansada, porque como eu trabalho com terapia, eu não saio com as minhas amigas porque elas querem terapia de graça. Quando elas vão falar comigo, elas vêm e jogam um monte de coisa em cima de mim.
Aí eu falei, né? Vamos então fazer um café? Bolo, café, né? Zoom, Skype, vamos? Fizemos. Gente, o nosso papo, o nosso café, nossa conversa legal já começou com ela jogando 3 caçambas de lixo em cima de mim. Pergunta se eu fiz de novo. Não. Ela sabe que eu trabalho com isso. Quando eu preciso do trabalho dela, eu pago pelo trabalho dela. Quando ela precisa do meu trabalho, aí ela paga pelo meu trabalho. Agora, amigo é amigo. Você de vez em quando contar um problema para um amigo, tudo bem. Agora, se toda vez que você for falar com seu amigo, você falar um monte para ele, minha mãe puxou minha orelha uns tempos atrás e ela me abriu os olhos. Porque ela virou, eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida em 2018. Muito difícil. Até por isso que eu não comecei esse canal antes, não comecei a compartilhar isso com vocês antes, porque eu estava sem condições, né? Questões sérias que eu estava passando. E aí, eu não saía de casa, era só trabalhar, cuidar de bebê recém-nascido. E aí um dia ela me chamou a atenção, ela falou, Bianca, você percebeu que toda vez que você vem falar comigo, você joga tudo em cima de mim? Ela falou, eu sei que você precisa lavar roupa suja. Ela falou, mas eu já tô ficando assim que quando você vai vir aqui, eu já penso, putz, o que ela vai jogar em cima de mim hoje? E isso é cansativo e eu agradeci muito a ela. Falei, mãe, eu não percebi que eu estava fazendo isso, me perdoa, né? Tanto que hoje às vezes ela fala assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem, mas tá, mãe. Não, é porque depois que eu tive aquela conversa com você, você não reclamou mais, né? Eu falei, não, mãe, hoje eu tenho mentores, eu tenho coaches, eu tenho terapeutas, eu tenho um monte de gente aí com quem, né, quando eu preciso eu posso chamar, fazer uma sessão, conversar, né, e eu vou te poupar, com você eu quero conversar de coisas boas, né, e não trazer problema para você. Ela não é formada nisso, né, então às vezes a gente conta problemas para pessoas que a gente ama e confia, e isso é maravilhoso para a gente e para eles, mas às vezes eles se sentem frustrados porque eles não têm preparo, eles não sabem como lidar com aquilo, eles não sabem o que falar para você e aí eles vão se sentindo mal, inúteis na sua vida. Entende o problema que ficar falando das nossas questões emocionais com as pessoas da nossa vida pessoal podem causar? Tá? Tem que dar atenção para isso. Então, procura terapia, tem ONG, gente, tem um monte de coisas aí que vocês podem fazer, não necessariamente tendo que pagar, tá bom? Então, procura alguém com quem você possa identificar, com quem você possa se abrir, com quem você possa entender como que a cabeça funciona e a sua, tá? Porque a cabeça de todo mundo não funciona igual. Alguém que realmente acolha você como um ser humano único, com a sua história de vida, e que você possa colocar essas emoções para fora, e você vai ver que aqueles falsos sintomas de hipoglicemia vão começando a ir embora. Vão. Não tem mais emoção trancada. A primeira vez que eu fiz um jejum longo, de 72 horas, e eu tava num pique, numa coisa tão gostosa que eu não queria parar, tá? Mas o que aconteceu com esse jejum? Meu pai, gente, ele faleceu em 2010, né? Meu pai, meu mestre, meu professor, meu amigo, meu companheiro, minha inspiração. Meu pai era tudo pra mim, sabe? Podia não ter mais nada nem ninguém. Se tivesse meu pai, tava ótimo. E aí eu perdi meu pai. Só que assim, meu pai morreu, eu estava dando um curso de acupuntura. Eu estava no meio do curso. E a minha madrasta me ligou aos gritos. E eu na Vila Mariana, meu pai em Santo André. Gente, eu virei pra pessoa e falei, gente, meu pai tá infartando. Ainda bem que, assim, graças a Deus, eu atraio muito aluno do bem, muita gente boa. O pessoal falou, corre. Eu larguei minhas coisas lá do jeito que estavam. Em 20 minutos eu cheguei na porta da casa do meu pai e vi o SAMU ali na frente, né? E era um domingo. E aí, quando eu subi, meu pai
já tinha morrido, né? O pessoal do SAMU tentou, embora eles tivessem chegado 40 minutos depois da ligação, mas não tinha mais o que fazer. E aí ele estava na cama, né? Já ficando geladinho já. Tava meio frio aquele dia, aí eu peguei o edredom, cobri ele, deitei do lado dele, fiquei fazendo carinho nele. Porque independente do que a gente acredita que acontece quando a pessoa morre, era a minha última chance de estar ali do lado daquele corpo que foi meu pai. Só que eu tive que sair dali, correr, resolver velório, fui com o corpo pro IML, passamos a noite no velório, foi no enterro, saiu do enterro, tive que pagar isso, resolver aquilo, nem sabia que tinha tanta coisa para pagar, que tinha que fazer, sabe, ir atrás de certidão de óbito, e enterro foi na segunda-feira e eu saí, e na terça-feira eu já estava de volta no estágio, né, que eu estava fazendo a minha segunda faculdade. E dali eu engrenei 3 pós-graduações, casei, tive minha filha. E foi tanta coisa, gente, que aconteceu, né? Que era 2015 e eu fui chorar a morte do meu pai. Eu fui ter luto. Porque eu sou a irmã mais velha, minha mãe estava nos Estados Unidos resolvendo questões sérias de uma outra irmã lá. Então eu estava aqui cuidando da casa, tendo que olhar pelos meus irmãos. Eu já tinha uma filha. E eu peguei tudo aquilo que deveria ser um luto, uma dor, de perder a pessoa mais importante da minha vida. E sempre vai ser. E eu tive que trancar aquilo em algum lugar. Porque não tinha como acessar aquilo naquele momento. E aí eu fui ganhando peso, fiquei doente, fiquei muito doente, ganhei peso, chutei tudo. E quando eu fiz esse jejum prolongado, de 72 horas, de repente eu senti como se fosse uma porta de alçapão abrir dentro de mim. E eu só conseguia pensar no meu pai. E eu chorava. E eu falei, deixa eu sair. Eu não vivi o luto do meu pai. Meu pai merece esse luto, né? Tanto, gente, que até esse momento, de vez em quando, a louca aqui pegava o celular para ligar para ele, né? Eu consegui uma certificação, que é a maior certificação em acupuntura do mundo. E aí, quando terminei a prova, e eu fui super elogiada pela comissão que tinha vindo da China, eu saí de lá, peguei o telefone para ligar para ele, pai. Então, a gente precisa chorar, a gente precisa passar pelo luto, a gente precisa passar o processo de crise, de perda, porque senão a gente vai pegando essas coisas e vai trancando aqui dentro e precisa engordar para conseguir sobreviver, para não ter um infarto, para não ter um AVC, para não cair duro. Porque as nossas emoções, elas precisam ter espaço na nossa vida, elas precisam de atenção para poder sair e a gente esvaziar. Aí a gente esvazia por dentro e por fora. Quem tá cheio por dentro e por fora, gente. Então a gente precisa dar essa abertura